Só me acompanha e aos poucos você vai perceber o seu corpo se acalmando. Sua mente vai ficar mais leve, como se tudo lá fora começasse a perder a força. Aqui você está seguro e esse tempo é completamente seu. Agora nós vamos relaxar com uma leitura bem calma. Hoje eu vou ler alguns trechos da ciência sagrada de Swami Sri Yukteswar. Vamos lá. Esse capítulo se chama O Procedimento, Sutras 1 a 4. Yajna, sacrifício, significa penitência, estudo profundo e prática da meditação em um. Penitência é a perseverança ou imparcialidade em todas as condições. Equanimidade em meio às dualidades essenciais de Maya, frio e calor, dor e prazer, etc. Swadhyaya consiste em ler ou ouvir a verdade espiritual, ponderar sobre ela e dela formar um conceito definido. Meditar no pranava, o som divino de Om, é o único caminho para Brahma, o espírito, a salvação. Perseverança, fé e obras sagradas explicadas. Tapas é a mortificação religiosa ou a perseverança, tanto nos prazeres quanto nos sofrimentos. Swadhyaya, o estudo, a atenção profunda, é por meio dela que a formação de uma ideia da fé, que é verdadeira, se forma a respeito do eu. Em outras palavras, o que sou, de onde vim, para onde vou, para que estou aqui e outras questões dessa natureza relacionadas ao eu. Brahmanidana é o batismo, o mergulho do eu no rio do som sagrado, o Om, o que constitui a obra sagrada, praticada para alcançar a salvação, e é o único caminho pelo qual o homem pode retornar à sua divindade, que é o Pai Eterno, de onde caiu. Em Apocalipse 2,19 se diz o seguinte: conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Sutras 5 a 6. Ouve-se o Om cultivando-se Srata,
o amor natural do coração. Coragem moral, lembrança da própria divindade e verdadeira concentração. Srada é a intensificação do amor natural do coração. Como o som sagrado se manifesta? Esse som sagrado manifesta-se espontaneamente mediante o cultivo de Srada, a tendência energética do amor natural do coração, junto com a coragem moral, a verdadeira concepção e a verdadeira concentração. E a virtude do amor, como que ela acontece? O amor natural do coração é o principal requisito para alcançar uma vida santa. Quando aparece no coração, esse amor, a dádiva celestial da natureza, remove todas as causas de excitabilidade do organismo e o acalma até um estado de perfeita normalidade. E ao revigorar os poderes vitais, elimina todas as matérias estranhas, os germes da doença, por meios naturais, transpiração, etc. Desse modo, ele torna o homem perfeitamente saudável. Desse modo, ele torna o homem perfeitamente saudável no corpo, na mente, e o capacita a compreender acertadamente a orientação da natureza. Quando se torna desenvolvido no homem, esse amor o capacita a compreender a verdadeira noção, a verdadeira posição do seu próprio eu, como também a dos outros ao seu redor. Com a ajuda desse amor desenvolvido, o homem tem a felicidade de obter a companhia divina dos santos personagens e está protegido para sempre. Sem esse amor, o homem não pode viver de maneira natural, nem pode se manter em companhia da pessoa adequada para o seu próprio bem-estar. Ele fica frequentemente agitado pelas matérias estranhas que entram no seu organismo, devido aos erros em compreender a orientação da natureza e, por consequência, sofre no corpo e também na mente. Jamais pode ele encontrar alguma paz e a sua vida torna-se um fardo. Por tal razão, o cultivo desse amor, a dádiva celestial, é o principal requisito para se alcançar a salvação sagrada. Sem esse amor, é impossível ao homem avançar um passo em direção a ela. Em Apocalipse 2, 2 a 4, lemos que conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova
os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sutras 7 e 8. A coragem moral surge de dirigir o seu amor para o Guru e de seguir afetuosamente as instruções dele. Os que removem nossas aflições dissipam nossas dúvidas e nos conferem a paz. Esses são verdadeiros professores. E eles realizam uma obra divina. Seus opostos, os que aumentam nossas dúvidas e dificuldades, nos são prejudiciais e devem ser evitados como veneno. Conforme explicado no capítulo anterior, esta criação substancialmente não é mais nada do que um simples jogo de ideias. Um jogo de ideias da natureza da única substância real, que é Deus, o Pai Eterno, que é o Mestre, o Altíssimo de todo o universo. Todas as coisas desta criação não são, portanto, de qualquer substância diferente deste Guru, o Pai Altíssimo, o próprio Deus, percebido na pluralidade pelos múltiplos aspectos do jogo da natureza. Em João 10:34 e Salmo 82:6, lemos o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Em meio a esta criação, o objeto que nos alivia do nossos sofrimentos e dúvidas e nos confere a paz, animado ou inanimado, e por mais insignificante que seja, tem direito ao nosso respeito mais profundo. Mesmo que seja julgado pelos outros como um objeto do mais vil desprezo, deve ser aceito como sata
o Salvador, e sua companhia como divina, aquilo que produz resultados opostos, destruindo nossa paz, lançando-nos em dúvidas e criando nossos sofrimentos, deve ser considerado a Sata, a ruína de todo o bem, e como tal, deve ser evitado. Os sábios indianos dizem o seguinte: julgam alguns que os deuses existem na água, quer dizer, nos elementos naturais, enquanto os eruditos julgam que eles existem no céu, no mundo astral. Os que não têm sabedoria os buscam em madeira e pedras, quer dizer, em imagens ou símbolos. Mas o yogi percebe Deus no santuário do seu próprio eu. Para alcançar a salvação, as pessoas escolhem como salvador os objetos que podem compreender de acordo com o seu próprio estágio de evolução. Desse modo, os homens em geral pensam que a doença é uma terrível calamidade. E assim como a água, quando administrada de maneira apropriada, tende a remover a doença, os homens ignorantes podem escolher a água como a sua divindade. Os filósofos, sendo capazes de compreender a luz interior da natureza elétrica que brilha dentro deles, encontram o amor do seu coração fluindo energeticamente para a luz que os alivia de todas as causas de excitabilidade e acalma o seu organismo até um estado normal. E, ao revigorar os seus poderes vitais, torna-os perfeitamente saudáveis, tanto no corpo quanto na mente. Eles então aceitam essa luz como a sua divindade ou o seu salvador. Em sua fé cega, pessoas ignorantes aceitariam uma peça de madeira ou uma pedra como seu salvador ou sua divindade na criação externa, para cujo objeto
o amor do seu coração se desenvolverá até o ponto em que, por sua tendência energética, ele os alivie de todas as causas de excitabilidade e acalme o seu organismo até um estado normal e fortaleça os seus poderes vitais. Os mestres, por outro lado, tendo pleno controle sobre todo o mundo material, encontram sua divindade ou seu salvador no próprio eu e não fora. Eles não buscam fora, no mundo externo. É necessário contemplar o Guru com um profundo amor. Manter-se em companhia do Guru é não apenas estar em sua presença física, porque isso algumas vezes é impossível, mas significa principalmente conservá-lo em nossos corações, estarmos unificados com Ele em princípio e nos sintonizarmos com o Mestre. Este pensamento foi expresso por Lord Bacon. Multidão não é companhia, mas uma simples galeria de rostos. Manter, portanto, a companhia do objeto divino significa associar-se a ele com o amor do coração intensificado, no sentido que já falei anteriormente. É necessário conservar o seu semblante e os seus atributos de maneira plena na mente, refletir sobre eles e seguir afetuosamente as suas instruções como um cordeiro. Em João 1:29 diz o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao agir assim, quando o homem torna-se capaz de conceber o estado sublime dos seus irmãos divinos, pode ter a felicidade de permanecer na companhia deles e também contar com a ajuda de qualquer um deles que possa escolher como seu preceptor espiritual o Sadguru, o Salvador. Portanto, para resumir, a coragem moral pode ser obtida pelo cultivo de Sraddha, isto é, dedicar o seu amor natural ao próprio preceptor
estar sempre em sua companhia, no sentido interior, e seguir com afeição as suas instruções sagradas, pois elas são dadas de maneira livre e espontânea. Sutras 9 a 11. A coragem moral é fortalecida pela observância da moralidade ou autocontrole e também das regras religiosas. Yama compreende não ferir os outros, ser veraz, não roubar, ter moderação e não cobiçar. Niyama significa pureza do corpo e da mente, contentamento em todas as circunstâncias e obediência, seguir as instruções do mestre. A firmeza da coragem moral pode ser alcançada pelo cultivo de Yama, as abstenções religiosas. Abster-se da crueldade, da desonestidade, da cobiça, do viver desnatural e das posses desnecessárias. E de Niyama, as observâncias religiosas, pureza do corpo e da mente, purificar o corpo externa e internamente de todas as matérias estranhas que, fermentando, criam diferentes tipos de doenças no organismo. E também purificar a mente de todos os preconceitos e dogmas que deixam a pessoa intolerante. Contentamento em todas as circunstâncias e obediência aos sagrados preceitos dos santos personagens. O que é o viver natural? Para compreender o que é o viver natural, será necessário distingui-la do que é o desnatural.
A vida depende da seleção de alimento, habitação e companhia. Para viver de maneira natural, os animais inferiores são capazes de selecionar essas coisas por si mesmos, com a ajuda dos instintos e das sentinelas naturais colocadas nas portas dos sentidos. Os órgãos da visão, audição, tato, olfato e paladar os homens em geral, no entanto, esses órgãos estão pervertidos pelo viver desnatural desde a própria infância, que pouca confiança pode ser dada aos seus julgamentos. Para compreender, portanto, quais são as nossas necessidades naturais, convém depender da observação, da experiência e da razão. Qual é o alimento natural para o homem? Primeiramente, para escolher o nosso alimento natural, devemos dirigir a nossa observação para a formação dos órgãos que auxiliam na digestão e na nutrição. Os dentes e o canal digestivo, para a tendência natural dos órgãos dos sentidos que guiam os animais a seu alimento e para a nutrição das crianças. Pela observação dos dentes, constatamos que, nos animais carnívoros, os incisivos são pouco desenvolvidos, mas os caninos são de notável comprimento, lisos e pontiagudos. Isso para agarrarem a presa. Os molares também são pontiagudos. Essas pontas, no entanto, não se tocam, mas se ajustam rente, lado a lado, para separar as fibras musculares. Já nos animais herbívoros, os incisivos são notavelmente desenvolvidos. Os caninos atrofiados, embora ocasionalmente desenvolvidos para servir de instrumentos de defesa. Os molares são de topo largo e revestidos de esmalte apenas nos lados. Já nos frugívoros, todos os dentes são quase da mesma altura. Os caninos são pouco salientes, cônicos e cegos. Obviamente, não são destinados a agarrar presas, mas a exercer força. Os molares são de topo largo e revestidos na parte superior com capas de esmalte para evitar o desgaste causado por seu movimento lateral, mas não são pontiagudos para mastigar carne. Por outro lado, nos animais onívoros, como os ursos, os incisivos assemelham-se aos dos herbívoros. Os caninos são como os dos carnívoros, e os molares são tanto pontiagudos quanto de topo largo, para servirem a um duplo propósito.
Agora, se observamos a formação dos dentes do homem, descobrimos que não se parecem com os dos carnívoros, nem tampouco com os dentes dos herbívoros ou dos onívoros. Coincidem exatamente com os dos animais frugívoros. A conclusão racional, portanto, é de que o homem é um animal frugívoro, quer dizer, que se alimenta de frutas. E pela observação do canal digestivo, constatamos que os intestinos dos animais carnívoros são 3 a 5 vezes o comprimento do seu corpo, medindo-se da boca até o ânus, e o seu estômago é quase esférico. Os intestinos dos herbívoros são 20 a 28 vezes o comprimento do seu corpo, e o seu estômago é mais dilatado e de estrutura composta. Mas os intestinos dos animais frugívoros são 10 a 12 vezes o comprimento do seu corpo. Seu estômago é um pouco mais largo do que os dos carnívoros e tem uma extensão no duodeno que serve como um segundo estômago. E essa é exatamente a formação que se encontra nos seres humanos. Embora a anatomia diga que os intestinos humanos são de 3 a 5 vezes o comprimento do corpo do homem, cometendo o engano de medir o corpo desde a cabeça até a planta dos pés, em vez de partir da boca até o ânus. Sendo assim, podemos outra vez interferir que o homem é, com toda probabilidade, um animal frugívoro. Pela observação da inclinação natural dos órgãos dos sentidos, os indicadores do que é nutritivo, por meio dos quais todos os animais são dirigidos ao seu alimento, verificamos que, quando o animal carnívoro encontra a presa, ele sente prazer a tal ponto que os seus olhos começam a brilhar. Ele agarra impetuosamente a presa e lambe avidamente o sangue esqueixado. Ao contrário, o animal herbívoro recusa até o seu alimento natural, deixando-o intacto, se estiver salpicado com um pouco de sangue. Os sentidos do olfato e da visão o levam a escolher gramíneas ou outras ervas para o seu sustento, as quais ele saboreia com prazer. E de modo parecido com os animais frugívoros, notamos que os seus sentidos os conduzem sempre aos frutos das árvores e dos campos. Nos homens de todas as raças, constatamos que os sentidos do olfato, audição e visão nunca nos levam a abater animais. Ao contrário, eles não podem suportar sequer a visão de tais matanças. Sempre se recomenda que os matadouros fiquem bem afastados das cidades. Os homens, com frequência, aprovam leis rigorosas, proibindo o transporte a descoberto de carnes para consumo. Pode a carne, então, ser considerada o alimento natural do homem?
se tanto seus olhos quanto seu nariz são tão contrários a ela, a menos que disfarçada pelos sabores de condimento, sal e açúcar. Por outro lado, quão delicioso achamos o aroma das frutas, cujo simples olhar sempre nos deixa com água na boca. Também se pode notar que vários grãos e tubérculos têm aroma e sabor agradáveis, embora fracos e até mesmo quando não foram preparados. Logo, mais uma vez somos levados a concluir a partir dessas observações que o homem foi destinado a ser um animal frutífero. Quando observamos a nutrição das crianças, vemos que o leite é, sem sombra de dúvida, o alimento dos bebês recém-nascidos. Não haverá suprimento abundante de leite nos seios da mãe se ela não adotar frutas, cereais e verduras como seu alimento natural. Dessas observações, a única conclusão a que se pode racionalmente chegar é que os diversos cereais, frutas, tubérculos e, como bebidas, leite e água pura e abertamente exposta ao ar e ao sol são decididamente o melhor alimento natural para o homem. Estes sendo compatíveis com o organismo quando ingeridos de acordo com a capacidade dos órgãos digestivos, bem mastigados e misturados com saliva, são sempre facilmente assimilados. Outros alimentos são desnaturais ao homem e, sendo incompatíveis com o organismo, são necessariamente estranhos a ele. Quando entram no estômago, não são assimilados de maneira apropriada. Misturados ao sangue, acumulam-se nos órgãos excretores e em outros órgãos que não lhes são devidamente adaptados. Quando não podem ser eliminados, depositam-se pela lei da gravidade nas fendas dos tecidos e, ao fermentar, produzem doenças mentais e físicas, levando por fim à morte prematura. A experiência também comprova que a dieta natural e não irritante para o vegetariano é quase sem exceção admiravelmente adequada ao desenvolvimento tanto físico como mental das crianças. Suas mentes, o entendimento, a vontade, as principais faculdades, o temperamento e a disposição geral são também desenvolvidos de maneira apropriada. O viver natural acalma as paixões. Constatamos que, quando se empregam recursos extraordinários, tais como o jejum excessivo, mortificação ou confinamento monástico, com o propósito de suprimir as paixões sexuais, tais meios raramente produzem o efeito desejado. A experiência mostra, no entanto, que o homem pode facilmente vencer essas paixões, o arqui-inimigo da moralidade, pelo viver natural, com a dieta não irritante falada anteriormente.
os homens ganham uma tranquilidade mental que todo psicólogo sabe que é a condição mais favorável à atividade mental e a uma compreensão clara, tanto quanto a uma maneira de pensar judiciosa. Algo mais deveria ser dito aqui a respeito do instinto natural de propagação, que é, depois do instinto de autopreservação, o mais forte no corpo animal. O desejo sexual, como todos os outros desejos, tem um estado normal e um estado anormal ou doentio, resultando este último apenas da matéria estranha acumulada pelo viver no estado desnatural, conforme mencionado anteriormente. No desejo sexual, cada pessoa tem um termômetro exato para indicar a condição da sua saúde. Esse desejo é arrancado do seu estado normal pela irritação dos nervos, que é resultante da pressão da matéria estranha. Acumulada no organismo. Pressão esta que é exercida sobre o aparelho sexual e, a princípio, se manifesta por um aumento do apetite sexual e, em seguida, por uma diminuição gradual da sua potência. Em seu estado normal, o desejo sexual torna o homem completamente livre de todas as luxúrias inquietantes e atua no organismo, despertando um desejo de apaziguamento que ocorre apenas esporadicamente. Aqui, mais uma vez, a experiência demonstra que esse desejo, como todos os outros, é sempre normal em pessoas que levam uma vida natural, como foi mencionado. A raiz da árvore da vida. O órgão sexual, a junção de importantes extremidades nervosas, particularmente dos nervos simpáticos e espinais, que são os nervos principais do abdômen, os quais, por meio da sua conexão com o cérebro, são capazes de vitalizar todo o organismo. Isso é, em certo sentido, a raiz da árvore da vida. O homem bem instruído no uso apropriado do sexo pode manter o corpo e a mente em perfeita saúde e viver uma vida feliz do começo ao fim. Os princípios práticos da saúde sexual não são ensinados porque o público encara o assunto como impuro e indecente. Cega dessa maneira, a humanidade atreve-se a cobrir a natureza com um véu, porque esta lhe parece impura, esquecendo-se de que ela é sempre casta e que todas as coisas impuras e inconvenientes estão nas ideias dos homens e não na
não conhecendo a verdade sobre os perigos do abuso do poder sexual e sendo compelido a práticas erradas pela irritação dos nervos resultantes do viver desnatural, acaba sofrendo doenças perturbadoras durante a vida e, por fim, pode se tornar uma vítima de morte prematura. Em segundo lugar, vem o que diz respeito ao nosso local de habitação. Podemos compreender facilmente quando sentimos desprazer ao entrar em um recinto lotado. Depois de respirar ar fresco no alto de uma montanha, ou na amplidão de um campo ou de um jardim, que a atmosfera da cidade ou de qualquer lugar lotado é um lugar de moradia completamente desnatural. A atmosfera refrescante do corpo de uma montanha, ou do campo, ou do jardim, ou de uma área seca sob as árvores que cobrem um amplo pedaço de terra e livremente ventilada com ar fresco, é o local apropriado para o homem morar, de acordo com a natureza. Em terceiro lugar, é a respeito da companhia que devemos manter. Aqui também, se escutarmos os ditames de nossa consciência e consultarmos nossa inclinação natural, descobriremos de imediato que preferiremos aquelas pessoas cujo magnetismo nos afeta harmoniosamente, que acalmam o nosso organismo, que revigoram interiormente a nossa vitalidade. Que desenvolvem o nosso amor natural e assim nos aliviam dos nossos sofrimentos e nos proporcionam paz. Isso quer dizer que devemos estar na companhia do Sat, ou Salvador, e evitar a do Assat, como descrito anteriormente. Permanecendo na companhia do Salvador, somos capazes de gozar perfeita saúde física e mental. A nossa vida é prolongada. E se, por outro lado, desobedecemos à admoestação da Mãe Natureza, sem ouvir os ditames da nossa consciência pura, e mantemos a companhia de tudo que foi designado como assad, um efeito oposto é produzido. Nossa saúde é prejudicada e a nossa vida pode ser encurtada. A necessidade do viver natural e da pureza. Assim, o viver natural é proveitoso para a prática de yama, as abstenções ascéticas, como explicado anteriormente, e sendo igualmente importante a pureza do corpo e da mente, na prática de niyama, as observações ascéticas já explicadas. Todo esforço deveria ser feito para alcançar tal pureza.
paz.